Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Sofia Chiavati, sou estudante de graduação do Instituto de Artes da Unesp e hoje eu venho compartilhar um pouco do que tem sido essa pesquisa de iniciação científica que eu tenho desenvolvido. O mote, então, dessa pesquisa é o de analisar as mudanças e transformações que aconteceram no panorama urbano de São Paulo na década de 50, a partir do olhar e da narrativa do Geraldo Filme, um compositor sambista que escreveu diversas músicas cujo tema se relaciona com essas mudanças ocorridas na cidade de São Paulo, mais especificamente nos bairros da Barra Funda e do Bexiga, que foi o lugar onde ele nasceu e cresceu. A principal iniciativa de analisar essas transformações se deu em tentar compreender quais foram os fatores que influenciaram na tomada de decisão para elas. Explico. Quais são as razões que influenciaram nas tomadas de decisão de manter ou não um espaço vivo? Ou ainda, quais são as pessoas que decidem se um espaço deve permanecer vivo ou não? O que é colocado no lugar desse espaço e a quem ele serve? Bom, essas foram algumas das perguntas que nortearam e norteiam a pesquisa. A ideia de fazer elas a partir da narrativa de Geraldo Filme é de fazer com que essas transformações sejam olhadas a partir da perspectiva de quem viveu naquele espaço, né? Pelo tempo que a gente tem aqui, também pela dinâmica como está funcionando nesse momento de pandemia, essa demonstração, pequeno resumo do trabalho, eu não vou aqui colocar as músicas do Geraldo Filme para tocar e também não vou fazer uma análise minuciosa de uma letra, como eu me proponho a fazer no trabalho escrito. Mas eu espero compartilhar um pouco com vocês quais são as questões que me suscitaram a partir dessas análises. Também convido vocês a irem buscar essas músicas do Geraldo Filme para escutar, porque com certeza vocês não vão se arrepender. E quem é essa pessoa, né? Bom, o Geraldo Filme ele foi um sambista, compositor, batuqueiro, que nasceu em São Paulo em 1927. Ele conta numa entrevista que ele fez para a TV Cultura em 1992, num programa chamado Ensaio, que ele nasceu em São Paulo, mas foi registrado em São João da Boa Vista. E ele conta também que isso era uma prática recorrente das famílias migrantes do interior, negras, de registrar os seus filhos nas cidades de origem. Mas, bom, essa não é a única relação do Geraldo Filme com as cidades do interior. Ele, durante a sua vida, vai muitas vezes para cidades do interior para celebrações, para as festas, né? Principalmente para Bom Jesus de Pirapora. Bem como diversos outros sambistas e diversas outras famílias negras que são dessa região da Barra Funda. E essa é uma questão que interessa bastante pra gente, porque esse movimento das famílias negras vindas do interior permanecerem com esse vínculo, né, com as suas cidades de origem, é muito refletido na construção do que a gente vai chamar de samba paulistano. Uma das músicas do Geraldo Filme que conta um pouco sobre essa relação é a Batuque de Pirapora, que ele conta um pouco como se davam esses festejos afrocatólicos, afro-brasileiros e cristãos. A Olga Afonso-Simpson, uma pesquisadora que tem um trabalho muito legal chamado Carnaval em Branco e Negro, o Carnaval Paulistano, ela conta detalhadamente como foi esse processo dessa construção, né, do que era o samba de bumbo para os cordões carnavalescos, que depois vão virar as escolas de samba, e, consequentemente, como isso refletiu na consolidação e construção do samba paulistano. Mas, enfim, voltando então para a trajetória do Geraldo Filme, ele tem uma importante participação na fundação e na construção desses cordões carnavalescos, né, e também nas escolas de samba. Nas palavras do pesquisador Amailton Magno de Azevedo, ele foi corresponsável pela instituição do samba paulista. Ele foi compositor das escolas Unidos do Peruche, Vai Vai, Paulistano da Glória, uma figura renomada e admirada no universo do samba até hoje e também fora dele. Ele foi ligado ao Partido Comunista Brasileiro, foi um crítico ferrenho da ditadura militar, era um homem muito bem posicionado e muito ciente do seu lugar no mundo. E em suas composições isso não era diferente. Geraldo Filme ficou, dentre os seus diversos feitos, conhecido por narrar a realidade da população preta de São Paulo. E, bom, nessa pesquisa, então, de iniciação científica,
eu me atentei a analisar as músicas de geral do filme que narram as transformações urbanas ocorridas especificamente no bairro da Barra Funda e do Bexiga. Das 5 músicas analisadas, com certeza o protagonista principal é o Largo da Banana, que ficou conhecido como o berço do samba paulistano. Para mostrar a localização exata do largo, eu vou utilizar de um mapa feito pela Renata Siqueira, uma pesquisadora. O Largo da Banana, então, se encontrava ali no bairro da Barra Funda, no final da Alameda Olga, da Rua Brigadeiro Galvão, próximo ao que hoje a gente chama de Estação Barra Funda, né, da linha vermelha do metrô. Aí no mapa, a estação Barra Funda estaria localizada no mesmo lugar onde está escrito Sorocabana e São Paulo Highway, que eram 2 ferrovias que ligavam São Paulo tanto ao interior quanto ao litoral. O Largo da Banana ele se tornou um espaço de sociabilidade muito importante que até hoje é lembrado nos depoimentos dos sambistas. Ali, os trabalhadores negros, nos intervalos dos seus trabalhos ou depois deles, se reuniam para fazer batucada. Na época das possibilidades de trabalho dessa população negra, né, desses homens negros, estava a função de ensacador, de carregador e de vendedor de mercadorias, que chegavam pelos trens ali da ferrovia da Barra Funda. E pelo Largo da Banana ser então próximo à ferrovia, ali também se estabeleceu um comércio para venda de bananas, então por isso o nome Largo da Banana, mas também se estabeleceu como um lugar de descanso para esses trabalhadores. Nos largos e nas praças centrais também tinha uma presença de engraxates, que eram esses engraxadores de sapato. Eles ficaram famosos, inclusive, por batucar, né, nas caixas de graxa. Então, ali no Largo da Banana, se consolidou um espaço de batuque, de samba, de roda, da tiririca, né, que é uma espécie de capoeira paulistana. Quem vai falar sobre isso, quem também vai falar sobre os engraxates, é o historiador André Santos, que tem uma dissertação muito bonita chamada Vai Graxa ou Samba, Senhor? Então, pode-se dizer que o Largo da Banana ele também se tornou um espaço de lazer para essas pessoas, um espaço de sociabilidade, né? Que é diferente do da casa e também diferente do da rua. Pode-se dizer que se tornou um pedaço. Pedaço é um termo cunhado pelo antropólogo José Cantor Magnani, em que ele define como aquele espaço intermediário entre o privado, a casa e o público, onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos laços familiares, porém mais densa, significativa e estável que as relações formais e individualizadas impostas pela sociedade. Conto tudo isso para tentar compartilhar com vocês, né, o que foi essa magnitude, essa importância desse espaço que foi o Largo da Banana. Porém, em 1958, o viaduto Pacaembu é inaugurado. Para também tentar compartilhar um pouco para vocês sobre o que essa inauguração representou, vou deixar um trecho da música do geral do filme chamada Vou Sambar no Outro Lugar. Surgiu um viaduto, é progresso, eu não posso protestar. Adeus, berço do samba, eu vou me embora, vou sambar no outro lugar. No mesmo mapa que eu mostrei anteriormente para vocês, da Renata Siqueira, a gente consegue ver bem onde que o viaduto foi construído, né? Ele serviu para prolongar a Avenida Pacaembu e ligar ela à Ponte da Casa Verde, passando por cima da ferrovia ali da Barra Funda. E para que isso acontecesse, o Largo da Banana precisou ser desapropriado, precisou ser transformado. Eu vou citar aqui mais uma vez a Renata Siqueira, porque ela tem um trabalho muito interessante sobre o viaduto Pacaembu e sobre o Largo da Banana. E ela conta como foi a tomada de decisão para a construção do viaduto Pacaembu. Então ela conta que estava previsto ali essa construção do viaduto desde o plano de avenidas, que foi planejado pelo Prestes Maia em 1930, mas que só depois de muitas idas e vindas na Câmara Municipal foi que a decisão realmente foi tomada em 1955.
Algumas das justificativas levantadas, né, para essa desapropriação do Largo da Banana, segundo a Renata, foi que esse espaço ele tinha uma condição vulnerável socialmente para as pessoas que habitavam ali aquela área, o que desvalorizava financeiramente, né? E além disso, ela conta: finalmente, era uma região retratada como um lugar onde se estava sujeito a diversas ameaças, ligadas à presença de uma população caracterizada como violenta pela imprensa, a uma condição urbana insalubre, a frequente ocorrência de acidentes de trabalho e de atropelamentos envolvendo trens, bondes, ônibus, automóveis e pedestres, entre outras. Ou seja, a tomada de decisão para a construção do viaduto do Pacaembu foi tomada por homens brancos, endinheirados. Então você tem aí nomes como Armando de Arruda Pereira e Juvenal Lino de Matos, em prol do tão famoso progresso, né, da cidade. E ele foi pautado por um olhar racista, com o bairro, com o espaço e com as pessoas que habitavam ali, né? O Carlos José Ferreira dos Santos, também conhecido como Casé Angatu, no seu livro Nem Tudo Era Italiano, São Paulo e Pobreza, ele vai falar bastante sobre como as decisões, as tomadas de decisão em relação às mudanças da cidade de São Paulo se pautaram no racismo e na tentativa de um embranquecimento da população. Ele não trata especificamente, né, do Largo da Banana, até porque não é o recorte dele, ele fala sobre antes, mas a tese dele pode ser muito bem atribuída até atualmente, né, porque afinal São Paulo está em constante transformação. E eu peguei aqui esse exemplo específico, né, da destruição do Largo da Banana, pela sua importância histórica e também por ser um protagonista ali das músicas geral do filme, mas a gente pode ampliar essa discussão para outros espaços também do mesmo momento histórico, né? Uma música que é analisada na pesquisa, chamada Tradição, que é também do geral do filme, que talvez seja uma das músicas mais famosas dele, virou hino da escola de samba da Vai Vai, é cantada sempre nas rodas de samba. Ela diz: o samba não levanta mais poeira, o asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembrança eu tenho da saracura, saudade eu tenho do nosso cordão. Bexiga hoje é só arranha-céu, e não se vê mais a luz da lua. Aqui, Geraldo Filme, ele narra essas transformações, né, que aconteceram no bairro do Bexiga. E a gente percebe que ela é uma narrativa que acompanha a mesma nostalgia, a mesma saudade de um espaço que não existe mais, né? Então ele conta das ruas que foram asfaltadas, então que não deixavam mais a poeira levantar, da lua que não se vê mais, a luz da lua que não se vê mais pela construção, talvez tão alta dos prédios ou tamanhos, o número deles, né, fazendo com que a luz da lua não fosse vista. E ele também cita a saudade da saracura, que foi um quilombo semi-rural ali do Bexiga, que também é um outro espaço de sociabilidade importante e de moradia. E esses espaços transformados, né, que foram destruídos, que sofreram mudanças, eles têm uma justificativa comum, que é de que essas transformações elas vão ser benéficas para o progresso da cidade. E eu acho que todo mundo isso já ouviu de alguma reforma que aconteceu em São Paulo, ou até mesmo em outras cidades, né, que vai melhorar a circulação, vai melhorar o espaço, vai valorizar o espaço. E o lema do progresso, ele também faz parte da história da cidade de São Paulo, né, que é vista como a cidade do trabalho, e também é uma palavra que está na nossa bandeira nacional. E aí, quando a gente volta para as perguntas feitas, né, no começo do vídeo, a quem serve o espaço que é transformado, a gente também pode fazer essa mesma pergunta para o progresso, que é: a quem serve o progresso? Quem se beneficia com ele? Se a gente for ouvir as músicas do Geraldo Filme, a gente vai certamente entender que não foi benéfico e não serviu nem para ele, nem para a maioria da população preta, homens e mulheres sambistas que moravam ali e usufruíam daqueles espaços de sociabilidade. Pelo contrário, né? Eles foram se afastando gradativamente do centro para a periferia, e ainda eles tiveram que reinventar formas de resistir, de continuar fazendo a sua batucada, fazendo o seu samba. Enfim, esse foi um super resumo do que tem sido esse mergulho na história do samba paulistano e na história de Geraldo Filme. Espero que vocês tenham gostado e, mais que isso, espero que vocês tenham despertado o interesse em conhecer, se não conhecem, essa figura que é o Geraldo Filme, conhecer as suas músicas. E eu convido vocês mais uma vez a escutarem as músicas dele, não só dele, mas de outros sambistas aí, baluartes, né, Oswaldinho da Cuíca,
Carlão do Peruche, Toniquinho Batuqueiro, enfim, nomes e histórias não faltam pra gente compor essa grande teia que é a cultura do samba na cidade de São Paulo. E eu acho que é muito importante que a gente escute o que essas figuras têm pra dizer, porque certamente é muita experiência e muita coisa importante para ser ensinada. Então, obrigada!